Está no ar o Extra Podcast, aqui onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Tonho e ao meu lado tem a Laura e o Rich, e hoje nós comentaremos os principais acontecimentos da quarta semana do reality show, que não escolhe nem dia nem horário para entregar confusão e entretenimento. Fez um mês aí de BBB, o primeiro mês-versário, e a gente imaginava que a temporada ia ser dessa forma. O que vocês estão achando no geral até agora? Não é a cara da gente, Laura. No ano que a gente fala que o BBB vai ser ruim, ele ser bom, porque a gente fala todo ano que aí você tem esperanças, né? Pode ver, todo ano tem um episódio que tá eu e Laura falando, a gente tem esperanças, porque olha isso aqui, pode ser bom. Olha isso aqui, vamos ficar esperançoso, gente, porque pelo menos 2 semanas da Big Brother. Mas esse ano a gente cravou que o BBB ia ser ruim, que a gente não tava com expectativa. Se eu soubesse, eu tava falando isso desde 2022. Às vezes o segredo. Foi uma grata surpresa, sério. Eu nunca vi na história um mês de Big Brother render tanto que uma prova disso, ó, tirando o episódio do Star Search, que a gente tá agendado pra gravar, quem já gravou e já lançou, por sinal, que a gente, desde o ano passado que a gente fala que ia lançar esse episódio, esse é o primeiro ano, desde o BBB 21, que a gente faz cobertura semanal, que a gente não ficou no chat do podcast falando, e se a gente fizer um episódio extra sobre isso? Não, porque a gente realmente só tá tendo assunto do BBB pra falar, e é isso. Então, pra mim, eu tô surpreso, porque realmente eu esperava lixo e recebi luxo, uma coisa que eu nunca esperava do BBB. Depois dos últimos anos, eu também tava. A gente comentou, né? A gente tava com a expectativa lá embaixo. E, pô, esse mês foi, assim, um dos melhores meses de BBB nos últimos anos. É difícil comparar com o BBB mais antigo, porque a gente não lembra de tudo, assim, né? O que aconteceu exatamente em cada mês. Eu lembro mais do todo. Mas esse, poxa, aconteceu de tudo, assim, nesse programa. Realmente aconteceu de tudo nesse primeiro mês. E isso, como a gente sabe dos outros anos, não é sempre. Eu acho que as pessoas parecem que entraram muito a fim de jogar, e então isso está refletindo no que a gente está vendo no programa, né? Assim, eu acho que a gente não esperava, mas está sendo assim muito bom. Cheio de coisa. Gente, eu acordei. Eu tomei café da manhã, fui fazer as coisas, entrei na internet, tudo normal. Tava trabalhando, quando eu olho, o que aconteceu? Peraí, como assim? Quem bateu, quem agrediu? Sabe? Você não pode ficar. Aí depois ela tá olhando de novo, fui olhar de novo, expulsão. Gente, a gente não tem, a gente tem. Aí eu fico, fazia tempo que eu não queria, que eu tava perdendo de dormir em dias pra ficar vendo BBB, pra ficar vendo pay-per-view. Eu acho que nos últimos 3 anos. Como Pô, é que até mais. trabalha, né? Nos últimos 3 anos, eu acho que eu nunca vi tanto pay-per-view, assim, mais tempo. Porque tá legal de acompanhar o programa. Tá com muita coisa acontecendo, eles estão pensando no entretenimento mesmo, né? Isso que é importante. Eu comentei hoje de novo, e a gente sempre fala aqui, tem gente que quer o BBB para ganhar, para ter o favorito, e que vê BBB para torcer. Tem tipos diferentes que as pessoas assistem BBB. Tem gente que assiste casualmente, tipo, coisa. Tem gente que assiste pra torcer, pra ganhar. E tem gente que que assiste porque curte reality, curte competição, gosta de ver. Eu sou do tipo do terceiro, eu gosto do BBB. Não me incomoda perder o BBB. Geralmente, se for ruim, me incomoda, mas se não for, não, eu curto, eu gosto muito de vários BBBs que eu não torcia pra pessoa que ganhou. Então, assim, não me incomoda. Mesmo, por exemplo, eu torcia pro Gil no 21 e ele saído no quarto, assim, eu ainda amo a trajetória, mesmo ele não tendo vencido, sabe? Não é uma coisa que me incomoda. E muita gente se incomoda muito com isso, né? Mas, assim, eu penso que pra quem é fã de Big Brother, é uma coisa meio a forma Chico Barney de assistir, assim, quem é fã deve estar amando, porque tem toda hora tem uma coisa nova, toda hora Sim. as situações estão acontecendo, né? Você entra e você já fica assim, meu Deus, o que aconteceu? Vamos descobrir o que aconteceu nessa madrugada. Uma coisa que eu tô gostando desse Big Brother é que eles não estão muito naquela mentalidade pós-20 de a gente está aqui para ser feliz e para ganhar seguidores, e ser bonito, ficar na piscina, etc. Tem algumas pessoas assim, né? Não podemos negar. Mas tem gente que está ali porque é 5 milhões, gente. Acho que isso de 5 milhões mexia um pouco também com a cabeça do povo. Porque não é tão fácil de ganhar assim como influencer, né? 5 milhões. E tem personagens que estão ali para
tacar o foda-se, sabe? Gente, Tia Milena. Tia Milena é um negócio, é um achado, sabe, pro reality show. Assim, aquela mulher, ela faz tudo. O que seria do Big Brother sem ela? Não tem como. É, um comentário que eu vi no Blue Sky foi bem interessante, que quando o povo começou a falar isso, que a Laura disse também, né? O BBB tá previsível, ai, Ana Paula vai ganhar, que não sei o que, gente, ainda tem parênteses aí que talvez ela nem possa chegar a ganhar, né? Que do jeito que tá acontecendo tudo e mais um pouco, todo dia, toda hora, todo minuto ali no BBB. Mas é assim, que fala assim, olha, o BBB 21, gente, a gente sabia que a Juliette ia ganhar desde a segunda semana, né? Sendo Pois que o BBB é. 21 era tão bom que foi muito bom acompanhar a jornada da temporada inteira até o final, sabe? A gente sabia que a Juliette ia ganhar, mas as histórias que aconteceram no meio do caminho foram boas. Teve algumas twists boas, teve alguns plots interessantes, tiveram alguns paredões interessantes acontecendo. Assim, o 20 foi fora da curva porque o 20 realmente todo mundo quase ficou com a mão no prêmio em algum momento, né? Tanto que se você chegasse na primeira semana e dissesse que Thelminha ia ganhar, você não acreditava, né? Isso. É uma coisa rara. Sendo que a gente sabia que o Davi ia ganhar, e o BBB 24 teve alguns momentos ruins, mas teve umas coisas boas de acompanhar ele na reta final chutando a Bia, né, assim, se revoltando contra ela. Então tivemos os momentos que são interessantes, não é que nem o 23 e o 25, que a gente teve que tirar das tripas coração pra fazer um podcast da semana e procurar assunto, a gente tá quase jogando stop aqui pra dar mais tempo de gravação, né, mas aí é isso. Mas esse não. Esse é como a Laura falou. Você passa 5 minutos sem ligar o pay-per-view, às vezes você pode perder uma coisa fundamental no jogo acontecendo, porque não tem hora pra eles. Eles são contra o trabalhador brasileiro. Erika Hilton aprova a escala 0x0, porque a gente tem que ficar o dia inteiro em casa pra ver esse povo de 9 horas da manhã fazendo barraco, sabe? Eu acordo, às vezes, no final de semana, no sábado, acordando, já mandando link pra tu e pra Laura. Começou 10 da manhã lá, o povo brigando. Domingo, a partir de 6 horas da tarde, se você não tava no pay-per-view, gente, você perdeu tanta coisa. Que domingo Não, e eles foi trocaram de voto 1000 vezes. E a isso! conversa. Nossa! Gente, foi muito Aquela bom. parte que a Solange chega no quarto, mudou tudo. Muito bom, cara. Ah, puta Ficava- que pariu. Não, juro, foi muito bom. Foi um dos dias mais legais de Big Brother, porque assim, pra Sim. quem é igual a gente, que a gente é fã do programa e a gente já perdeu muito, então a gente gosta do programa acontecer, aquela coisa de estratégia sendo trabalhada a todo momento foi maravilhoso, né? Tipo Uhum. assim, foi pra mim um dos dias mais legais de Big Brother que eu me lembro. Não, e era toda hora que entrava uma pessoa no quarto, o voto mudava. Eu tava, minha nossa senhora, eu jogo um bolão com os amigos, eu digo, e o bolão da gente, encerra de 10 horas da noite. Quando deu 10 para as 10, entraram no quarto e começaram a mudar os votos de novo. Eu digo, gente, pensa no meu bolão, né? Mas eu era muito engraçado porque mudou demais o voto e mudava pra nome que a gente não fazia ideia que ia cair no paredão na semana. Por exemplo, quando chegou o nome da Sol, eu fiz, gente, a Sol, eu pensei que ia passar despercebida essa semana, né? Tanto que não passou nem só despercebida, que passou pela porta do programa já uma hora dessa. Mas, gente, é muito louco e muito bom, gente, porque pela primeira vez em anos é socialmente aceito pelo público do BBB a combinação de votos. E eu não tô dizendo isso só Sim, de um lado, os dois lados estão combinando, um de forma mais inteligente, outro de forma mais burra, né? Mas estão sim. combinando. Toda estratégia é válida, mas algumas estratégias são burras, mas é estratégia do mesmo jeito. Eu acho que um dos lados, né, o lado ali do cowboy, eles estão muito preocupados com a moralidade do programa, sabe? Muito preocupados em serem os bons, serem bonzinhos, não em ser, né, mas em passar essa imagem. Isso estraga, gente. Não é para ser assim, não. É para você jogar mesmo. Aquelas Marciele é muito assim, me dá uma preguiça. Você pensa, eu sempre. A gente volta no Davi. O Davi jamais falava que era o bom do programa. E ganhou. Uhum. Vocês acham que esse tá sendo o melhor Big Brother pós-20? Eu acho que tá o melhor pós-21. Pós-21, eu acho que eu boto o 21 ainda, porque esse ainda tá no começo, um mês, né? Eu acho que se ele continuar nesse ritmo, ele pode ser até melhor que o 20, sabia? Porque o 20. Não, o 20 vai ficar melhor mesmo ainda, porque o 20 é imprevisível, né? Eu não tenho muita memória de uma temporada inteira, né? Porque as outras fazem muito tempo. Mas eu tô aproveitando muito esse Big Brother, muito mais que qualquer outro, muito mais que o 20, muito mais que o 21. Então, assim, pra mim, ele tá sendo o melhor por enquanto de acompanhar. É É, difícil. Eu não lembro, assim, do 21. Eu lembro do que aconteceu no 21, de uma forma geral, assim. Tipo assim, as Exato. coisas que aconteceram. Mas não pensando mês a mês. Já a memória já não tá assim. Tipo, eu não lembro o que foi em janeiro, o que foi em fevereiro, o que foi em março. Ver se a coisa estava equilibrada, para ver como. Sabe? Eu não tenho essa. Eu Uhum. tenho noção de pelo menos como foi a linha do tempo do programa, mas não assim a divisão, tudo. É difícil lembrar, gente. Eu lembro do 21, os momentos marcantes do 21, mas eu não lembro assim
Então eu tenho essa visão. Mas assim, agora a gente está vivendo o 26, então assim, a gente está vendo as coisas que estão acontecendo em cada momento. Que, poxa, esse primeiro mês super eventivo. Eu não lembro exatamente assim. O primeiro mês do 21, tudo o que aconteceu, sabe? O que que tava. Então é difícil comparar por isso para mim, porque é difícil você falar. Isso, aconteceu tudo isso nessa primeira semana. Mas eu tô gostando muito também. Eu acho assim, essa questão de imediatismo, assim, para mim tá sendo a melhor dos últimos anos, com certeza. Mas é difícil. Eu me reservo o direito de mudar de ideia, porque eu acho que é difícil parar assim, que a gente lembra. Eu acho ano que vem essa pergunta vai ser melhor É, falada. Porque ano que vem eu vou sim. lembrar do 21 com esse 26 com esse distanciamento, assim, não vou estar lembrando. Nossa, aconteceu tudo isso no primeiro mês. O que vai definir pra gente, como a gente tem um histórico, é só procurar, acho que depois eu procuro, a nível de curiosidade, né, porque eu tenho os arquivos, os títulos do podcast da gente cada mês, né, os Pode quatro ser. episódios iniciais, porque o título do episódio diz muito sobre como tá a temporada, né, porque a gente deixa claro se a gente tá gostando ou não, só de você ler o título do episódio, aí deixa bem claro. Mas quando eu vi um tweet falando isso, que o Tonho disse, vocês acham que esse BBB tá tão bom quanto o 20 e o 21, eu digo, olha, se for que nem o 20 e 21, eu vou gostar, porque o que foi que aconteceu no 20 e 21? Minhas torcidas ganharam, né, então, se continuar assim, eu vou estar aqui comemorando no final. Mas se bem que tem umas pessoas potenciais que podem ganhar sem ser a Ana Paula, que se ganhar eu também vou achar bom. Então, eu posso ter uma win-win situation aqui, que é coisa raramente nunca aconteceu comigo. Eu sempre torcer só por uma, assim, dizer, quero só essa pessoa ganhando. Vamos ver, né, o que vai ser do resto da temporada, mas esse primeiro mês foi um primeiro mês muito bom. Só Demais. não teve tanto meme quanto o 21, porque o 21 tinha Carol com K, né? Aí não rendeu tanto meme pra gente esse, mas E quem tá sabe no rendendo até 27 no ela 26, volta né? aí, né? E ela tá rendendo meme Exato. ontem. Na segunda, ela rendeu o meme, né? Ainda daquele. Ela usou até com foto do perfil dela no Twitter. Sim, não, eu espero que ela renda ainda mais, porque se tem uma pessoa que sabe fazer câmera, é Carol com K, né? Vamos para um próximo tópico que eu queria falar sobre a twist do ganha-ganha. Esse jogo, nessa dinâmica aí que acontece na terça-feira, em que o participante pode optar por ganhar R$ 20.000 ou 10 mil e uma informação privilegiada. Até agora, a única informação privilegiada boa foi realmente a da Maxiane, e nem foi tão boa assim, né? Foi da primeira semana. O que vocês estão achando dessa twist? Eu tô achando horrível. A informação da Maxiane não foi boa. O que foi bom foi o que rendeu por causa disso, né? Assim, que rendeu todo aquele bafafá da Milena ser acusada de ter sido a única que tem passado, que foi o Marcelo que passou. Gente, tem tanta coisa pra ser feita nessa twist, tanta coisa não faz. Porque eu tô vendo até os memes que é engraçado, o povo dizendo que daqui a pouco o povo vai comprar a vantagem e vai ser. Tem prova do líder quinta, sabe? A prova do líder vai dar imunidade pro líder. Mas eu acho que eles perderam a chance de fazer uma coisa muito boa, de fazer um mousse de verdade, sabe? Eu achei tipo, eu até tuitei nos moldes Survivors, assim, tem uma imunidade guardada dentro de uma panela do VIP, mas você tem que pegar sem ninguém te ver. A prova do anjo, a resposta da primeira pergunta é letra A. Isso seria uma vantagem interessante, né? Tipo, a prova do líder de quinta-feira é prova em dupla, mas é de resistência, sabe? Dá umas informações que o povo possa pelo menos pensar com uma estratégia de como fazer. Mas descobrir voto no paredão passado, onde a casa tá praticamente votando só em duas pessoas, né? Aí descobrir voto, não tem bate-volta, não é... E outras coisas lá, vai ganhar um prêmio, o anjo, tá, gente? Ganha um prêmio, ganha um almoço. O povo já pensa logo que é isso, né? Ou alguma coisa assim, eu acho que pra mim não vale não. Tem que ser muito criativo. Eles estão perdendo. O programa tá farrapando muito em twists fracas pra uma temporada que rende tanto. Podia botar uma coisa maior, gente. Poxa, Golden, vai um esforcinho aí. Eu acho assim, uma ideia maravilhosa. Amo ideias assim, acho que é divertido, acho que deixa o programa dinâmico, cria situações, mas assim, a gente acabou de ver já que vai ser a prova do líder, parece que vai ser resistência. Então, por que isso não pode ser a dica? Até agora, não teve nenhuma que eu acho que as pessoas tenham pensado assim, nossa, valeu a pena, entendeu? Chay estava muito certo em pegar os 20 mil dela. Eu acho que se eles querem que isso dê certo, e eu acho que seria muito bom se desse certo, eles tinham que fazer de uma forma que fosse interessante. Tipo, até agora não foi. Eles estão pensando Gabi e Cowboy inventar que é uma coisa mais complicada. Semana passada foi bom porque pelo menos eles acharam que era notícia sobre ter contragolpe. Então, assim, eles achavam que essa é uma coisa interessante.
Mas nunca acabou não sendo, né? Assim, é uma pena, porque eu gosto dessas dinâmicas diferentes. Eu só queria que ela fosse melhor aproveitada. Esse ano, o Big Fone, o nosso querido Golden, já mostrou que eles tiveram uma ideia mais interessante, que foi aquela de proibir de fazer prova. Muito bom. Escolheu errado, mas eu achei que foi um ótimo uso de Big Fone. Gente, foi legal, foi interessante. E a gente sempre pedia isso, para usar o Big Fone para coisas diferentes do que só vai pro paredão, tem imunidade e tal. Então, assim, foi bom. Então, assim, aquilo para as outras dinâmicas, né? É que nem a gente fala atitude de participante no programa, né? Ah, a atitude tal não é aceita, tudo não é aceita. Twist é igual a essas atitudes. Não é o que é feito, é como é feito. Toda twist pode ser muito boa. Se souber como aplicar, pode ser sucesso. Porque a gente tem um cast, gente, que vai render muito. Só é botar uma pimentadinha que a gente sabe que o resultado vai ser maravilhoso, né? Mas eu acho que eles não estavam preparados pra isso, pra essa temporada, né? Pensava que ia ser tipo uma normal, no sentido, vai ter uma 25 de novo, o povo vai reclamar, vai engajar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas não. Eles têm um cast de ouro nas mãos e não estão sabendo usar essas twists do ganha-ganha. Eu acho que eles não estavam preparados pro tamanho do engajamento dessa temporada. O Porque engajamento tá muito superou muito. absurdo. Superou muito. Então, assim, até eu acho bom porque tem coisas que o Dourado tá ouvindo o povo, né? Tirou a mira do líder, enfim. Ele tem alguns ajustes ali que ele tá fazendo. Mas essa do ganha-ganha é muito ruim. Você falou, Laura, do Big Fone. Eu lembrei, teve lá no Big Brother 9 que o Max atendeu o telefone e tinha que convencer 2 ou 3 pessoas a votar em alguém, senão ele ia Sim! paredão. Gente, tinha que ter isso de novo, sabe? Nossa, esse foi muito bom. Uhum. Não, e esse é fácil de conseguir, porque tem 2 grupos grandes, aí não sei da pessoa conseguir, mas seria interessante convencer aquela pessoa a votar no Ronaldo, porque imagina a Samira tentando convencer, chorando aos prantos que tem que Sim, votar em tal pessoa, né? e assim, nem precisa ser essa twist, qualquer coisa desse sentido, né? De dar uma tarefa pra pessoa fazer. Seria interessante. É que nem no ganha-ganha podia ser as duplas vão ser sorteadas e você pode escolher só a sua dupla, as outras vão ser sorteadas, que é um sinal, por sinal que essa temporada tá pecando muito nisso. Dá pra sortear as duplas, eu queria ver Ana Paula e Jonas fazendo uma prova junto, imagina. Né? Porque seria interessante ver esses sorteios e o ganha-ganha podia comentar, fazer com isso, né? Dizer, pelo menos, gente, nem pra dizer a quantidade de VIP, né? Porque é ruim ainda, seria, mas dizer que vai ter um prêmio pro anjo é tipo, é dizer que a água é molhada, né? Tipo isso. Não tem sentido nenhum. Vamos lá, antes da gente continuar, quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, com episódios semanais, seja com cobertura de reality show ou com episódios especiais. Então, aproveite, nos siga nas plataformas que você está ouvindo, nos avalie com 5 estrelas e principalmente se for no Spotify, que ajuda muita gente. Se você conhece alguém que gosta de reality show e vai gostar desse episódio, manda o link para ele. Muito obrigado. Vamos para comentar a semana, de fato, no Big Brother? Foi uma semana com muitos confrontos, né? A gente teve Milena e Edilson, Samir e Jordana, Ana Paula e 5 na cozinha, né? Que a galera atacando ela e ela fazendo a cozinha, fazendo a comida dela Bom, super de boa. Isso parece que foi há 10 anos atrás. Teve agora, né? A Solange e a Ana Paula, o Jonas e o Babu. Gente, o que vocês estão achando dos embates dessa semana? Eu achei muito bom. a arte da Ana Paula na cozinha foi assim, 10/10, como você até comentou na hora. Foi muito aula, né? Foi muito bom ela encarando tudo, ficou divertido de assistir, assim. Ficou muito coisa de protagonista, sabe? Sozinha encarando. E a Ana Paula segurou bem ali a situação. Eu acho que às vezes esses caras não sabem lidar com ela ali, o que é interessante de assistir, né? Eu penso assim, como eu lidaria, eu acho que tem gente que tem formas melhores de lidar. Para mim, o mais surpreendente foi Jordana e Samira. É aquela coisa, né? Semana passada eu coloquei Jordana de destaque, porque para mim ela começou a aparecer mais, e essa semana a mesma coisa. A Jordana, ela tá muito. Ela é perceptiva de coisas que não estão dando certo, e ela, para mim, está tentando mudar isso. Mas, cara, a Jordana se mostrou muito. Gente, eu não esperava a Jordana indo peitar a Samira. Literalmente, né? Ela foi, peitou a Samira. Eu fiquei de cara, eu falei, gente do céu, não esperava. A Jordana me surpreendeu em vários momentos desde o começo do Big Brother, coisas que eu não esperava ela fazer. Ela na prova do anjo, com a
grandes momentos do Big Brother. Quem não teve a oportunidade de assistir, assiste. Eu ri muito. Ela estava prestes a mandar ela se ferrar. Ela fala, tem uma hora que ela fala assim: eu sou pequena. Olha, eu achei que ela ia xingar a ela até a última geração. Foi muito engraçado. Quem não teve a oportunidade de assistir, assiste. Vocês viram? Foi muito engraçada essa prova. A ação dela com a Gabriela. Inclusive, você foi muito à frente do tempo, envelheceu como um bom vinho seus destaques da semana, porque tanto a Gabriela e a Jordana foram escolhas suas, né? Verdade. Então foi tipo, já virou um vinho muito saboroso as suas escolhas, porque realmente foi, gente, quando você falou a peitada, eu falei a peitada literal, porque foi o peito com peito ali, foi a fazenda, Foi. né? Eu fiquei surpreso porque o Big Brother é assim, a gente sabe que tem os protagonistas do Big Brother e tá sendo protagonistas em blocos, né? Cada pessoa tá tendo seu momento de brilhar. Quem não tá aproveitando, tá que nem um Breno. Sendo desquerido por todos os lados. Mas é muito interessante porque todo mundo dá um gancho pra você tretar com todo mundo. Então quem puder pegar aproveitar, tá aproveitando. Isso da Ana Paula comendo, brigando com 5, rebatendo um para o outro é reality gold. A Milena com o Edilson, nossa, gente, é uma rivalidade que eu não sabia que eu precisava, que tá muito boa. Sabe aquele meme, assim, seja aquele tipo de mulher que quando você bota os pés no chão, o diabo fala, ela acordou? Sabe? Então assim, é a Milena com o Edilson. E também tem isso da Gabriela gritando, às vezes, com nada com Maxiane, sabe? As duas se estranhando. Que Jordana também. Eu fiquei surpreso mesmo com essas tretas e atritos. Teve Samira dando aquele piti dela com o Juliano. Parecia duas crianças birrentas, sabe? Eu até falei que a Ana Paula tava tendo que cuidar dos gêmeos dela. Tava muito Mia Colucci, ela só faltou dizer que era muito difícil ser ela, né? Assim, porque tava muito Juliana ali. Então, assim, acontece muita coisa, tem muito material, só as plantas que não sabem aproveitar. Porque enquanto algumas pessoas ficam na casa criando embates em sua cabeça, ai, a Ana Paula é meu principal embate, e fica ensaiando, né, Maxiane? Tem gente que realmente vai pro ataque, né? Que vai pra a treta, vai buscar. Porque a Ana Paula mesmo falou que ia dormir na festa e no outro dia apurrinhar todo mundo e dito e feito. Quinta-feira de manhã tava ela atazanando a casa toda. É o Bom Dia com Ana Paula. Não, ela ali ela prova muito bem que nunca trabalhou, porque ela escolhe a hora comercial pra fazer isso. Quando tá todo mundo trabalhando, ela tá à toa e vai, sabe? Mas e é muito bom isso que ela faz, porque isso movimenta. Quem é acostumado, a pobre da Nalu, né, que trabalha no G-Show, vai ter que ir trabalhando muito, né, Nalu, esse ano, pra botar nas notícias, porque deixa o reality show vivo 24 horas por dia, porque é treta acontecendo, é embate acontecendo, são embates bons, então foi até bom. Esse, pra mim, um dos principais que eu mais gostei foi Edilson e Milena, e Jordana e Samira, porque eu não sabia que elas podiam fazer isso e são capazes disso. Eu tô dizendo que tem que mudar o apelido da Jordana pra Bad Jo, porque ela se mostrou uma vilã. Gente, se derem a oportunidade, ela vira a vilã mais amarga desse show. No sentido de ser muito. Porque ela não tem medo das coisas, sabe? Ela fica com raiva mesmo. A gente consegue sentir a raiva na voz e a raiva nas atitudes dela. Então, é uma vilã que seria muito boa. Cara, o pior é que ela até tenta, mas eu até tuitei isso hoje, que saiu o videozinho dela na academia, falando que o ideal pro grupo das meninas ali seria um dos Edilson, Jonas e Alberto irem pro paredão sempre. Que aí protege elas. E as meninas, ai, não, mas a gente não pode fazer isso. Ela tenta, sabe? Ela tenta fazer alguma coisa, mas ela tá cercada de gente burra, de tonta, de gente que só quer virar influência. Sabe? Ela ainda tenta, ela ainda tem aquela coisa de. Ela vai pra fazenda, gente. Eu já vou aqui cravar. Ela vai pra fazenda, senão esse ano que vem ela já tem o rosto de ir pra fazenda, né? Todos os preenchimentos necessários ela já tem. E ela vai pra briga, sabe? Então, assim, eu estou apreciando o personagem da Nega Jo. Olha só, outra coisa sobre ela é que eu acho que ela devia, talvez, é que ela não tem relação com a Gabriela, mas eu acho que a Gabriela era a melhor opção, porque a Gabriela ela também tem essa coisa meio de falar, assim, sem pensar certas coisas. Então, ela poderia dar certo, mas ela começou a brigar na prova do anjo com ela, pequena. Sim. Coloca o negócio! Foi muito engraçado. E eu queria só falar outra coisa que eu não falei da briga com Helena com o Capetinha. O Capeta. Gente, essa briga, eu gosto dessa briga porque, primeiro que eu acho Milena um personagem extremamente interessante pro programa, assim, porque ela não controla as emoções e ela não tem medo de ir atrás, fazer as coisas. Mas não só por isso, porque eu acho que o que eu acho interessante é que existe
existe uma parte do Brasil, e tem muitos comentaristas assim no Twitter e nas redes, que são do futebol Twitter, né? Que é esse lado de que comentam futebol, que tem perfil de Cristiano Ronaldo, de Messi, de Neymar, essas coisas, sabe? Esse povo, eles têm um respeito absurdo por futebolista e jogador, e no caso do Capetinha, porque ele foi campeão mundial, né? Tudo, pô, o cara foi campeão mundial, tudo é isso, a resenha, o campeão mundial, tudo pra eles é isso, porque é a única coisa que entra na cabeça dessas mentes, dessas coisas de futebol. E aí você vai olhar os comentários, é tudo assim. E eles não aceitam a Milena, não está nem aí pra isso. Entendeu? Nossa, ele Ela foi não se campeão importar mundial. nem um pouco com ele ser campeão mundial, não. Ofende eles de uma forma, eu já vi vários comentários assim, eu acho muito engraçado, porque isso ofende eles de uma forma, eles não têm. O Tadeu tem todo esse respeito pelo Capetinha que ela não tem, e que outras pessoas da casa ele não tem, que não estão nem aí pra isso. E aí ele me pensa assim, eu fico pensando, meu Deus, o Neymar no Big Brother, sabe? Ia ser um inferno com eles, porque é tudo. Mas ele fez isso, ele é o maior artilheiro da seleção. A resenha, sabe, essa coisa insuportável, porque a gente, pessoalmente, não é fã assim, de futebol, então pra gente é insuportável. Mas e aí eu penso que ele mesmo, o Capetinha, achava que ia ter isso lá dentro, entendeu? Porque É. você pode ver que os caras falando lá com ele é tudo, não, porque o futebol, a resenha, não, 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 não. Não, e ele E acha que ele tem uma multidão de fãs que vai manter isso. ele. Você Isso, acha muito. que tem esse povo que é meio alucinado com qualquer coisa de futebol, que venera qualquer jogador só por ser jogador de futebol. Ai, campeão mundial, como se fosse assim, sabe? E aí eu acho que ser encarado com gente que não liga, colocou ele de uma coisa na cabeça dele assim, ele, porra, essa garota não tá nem aí pra quem eu sou, ela não sabe que eu sou campeão mundial, sabe? Eu acho que isso Uhum. incomoda ele de uma forma que é muito engraçada, assim, pra mim. E incomoda aqui fora também, de uma forma que eu acho engraçada. Eu fico, nossa, não é possível que esse povo se ache assim mesmo. Mas eles se acham assim mesmo. É super Sim. interessante assistir. É uma dinâmica que eu gosto, que eu curto muito assistir. Porque pra Milena, o fato dele ser campeão mundial não é nada. Eu acho isso incrível. A Sara saiu, né, do programa e deixou a coroa de equivocada para Maxiane, né? E a Maxiane fica falando que a Milena briga com todo mundo e a Ana Paula não defende, não faz nada. Ela fala assim, gente, quem que precisa ajudar a Milena numa briga? Hoje ela causou, a gente grava na quarta, né? Hoje ela causou uma briga generalizada, porque ela bateu na Uma porta, expulsão. sabe? Exato, sabe? Causou expulsão, o Edilson quase desistiu. Porque ela bateu na porta e a Sol gritando com ela, é a segunda vez que você me acorda, e ela assim, amanhã tem a terceira, assim, Não tem, né? Amanhã não vai tia ter a terceira Milena, mais. eu acho ela incrível, o meme dela com um garfo gigantesco, sabe, é maravilhoso, assim, é uma personagem que as pessoas Sabe o que têm eu que acho aprender a engraçado? As apreciar. pessoas ficam falando assim, mas como é que vocês estão caindo nesse personagem? Gente, como é que vocês não acham esse um personagem bom? Se for falso, acho melhor ainda, porque ela tá fazendo bem, É, Não, entendeu? o povo tava reclamando da Milena ser um personagem quando torciam pra alguém fazer assim, café 4 horas da manhã e servia a mesa, né? Fazia né, alguém que levantava, esticava as pernas como a Lani, ali, e tudo mais. falava que Nossa, queria ser gente, médico. eu até tuitei isso esses dias, eu não sei quando, mas, gente, é tanta coisa acontecendo no BBB que eu acho que eu tuitei ontem, parece que eu tuitei já faz 3 meses, né? É, Mas eu tuitei uma coisa que era assim, efeito dominó do BBB, que nada, gente, absolutamente nada que acontece no BBB 26 passa batido, porque vai respingar em alguma coisa e virar confusão. Como é que um simples bom dia vira uma treta generalizada? Como é que um simples comentário que eles fazem, alguém depois distorce de tal modo que chega no ouvido da pessoa que vira uma confusão? Eu digo, isso prova uma temporada boa, isso vira um caos generalizado e é uma coisa boa, gente. A gente tava acostumado a chegar a hora da edição e ter só quadro do programa pra exibir, porque não tinha mais nada acontecendo na casa. Agora podiam acabar com os quadros, porque a edição não tá dando sim, conta de botar tudo o que acontece. Esses supostos quadros de humor por ser trocado por tempo assim, porque
Hoje, realmente, gente, hoje é quarta-feira, a edição do BBB é de quase meia-noite, e é bem curta, e simplesmente é um dos episódios mais movimentados da temporada que aconteceu, né? Exato. Então, assim, é muita coisa acontecendo. Quem é dito BBB tava muito mal acostumado. Passou um ano inteiro ali de vida boa, ano passado, mas esse é muita coisa acontecendo, é muita treta, e é tudo uma reação em cadeia, porque as tretas desse ano perdura. Não começa hoje, acaba amanhã. Vai ter gente quinta-feira ganhando líder, soltando indireta pra uma treta que teve semana retrasada, né? Então, assim, vai ter muita coisa acontecendo. E isso é bom, porque isso mantém um programa vivo. E como eu falei no começo, ter rivalidades paralelas também é bom, porque cada um tem que ser o quê? Protagonista de sua própria história, protagonista do seu próprio barraco também. Tem que entregar e ver o que vai acontecer. E até agora, esses barracos estão muito bons. Não dando agressão e expulsão, que a gente já tá tendo, sei lá, uma expulsão a cada 15 dias. Então, semana passada, né? Foi o PA que foi expulso, né? Então não sei, mas tá aí. Então não entendo, mas pode acontecer briga. O povo tá dizendo, ai, mas muito errado a Milena provocar o povo. Eu digo, gente, ela não tá me acordando. Eu não tô competindo a 5 milhões de reais. Então, pra mim, pode fazer o que quiser com aquela casa ali. Fazer tudo, né? Que nem a Samira, eu vou tacar fogo na casa. A Paula dizendo, não, tacar fogo não pode, porque é crime, né? Mas pode fazer um monte de coisa que tiver dentro das linhas das regras do BBB. Mas assim, que tá muito bom essas confusões, tá? Demais, 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 demais. E ainda tem a treta, como é, da Jordana com a Chay, né? Que eu tava lendo agora há pouco, que ela tava falando que a Jordana vai ser eliminada em espanhol, porque a Chay agora é portunhol, né? Assim, eu achei o Sincerinho já foi melhor que o Sincerão, né? Aí Foi. a gente nem precisa falar nada. Porque foi muito bom, todo mundo ali na cara, teve briga, teve dedo na cara, teve peitada, teve Milena nem aí pro Edilson, sabe? Foi ótimo. E a twist também foi muito boa, né? De escolher a carta, enfim, o que vocês acharam, no geral? Eu adorei o Sincerinho. Achei excelente. O único problema do Sincerinho pra mim é que foi antes do show do Thiaguinho, que aí, sabe, eu acho que se tivesse ido direto, tipo, só fechou, se tivesse sido sábado, sei lá, teria sido melhor ainda, porque aí não ia ter essa parada, mas rendeu peitada de Jordana. Achei maravilhoso, foi muito engraçado. Foi muito bom. Mas eu também achei esse twist com a Sol e com o Juliano foi bem legal. Foi muito ruim a parte da Samira, que ficou chorando por 2 dias, mas o 2 dias não, foi um dia, né? Mas foi bom porque eles ficou a estratégia estava formada ali, né? E aí mostrou a diferença dos dois grupos, como eles estavam pensando nas estratégias, né? Não, e E a o Ana Breno. Paula deu uma aula de jogo ali, né? No dia da Aham, Samira. Ela pegou a sim. Samira de da asa e falou: Não, você é minha, que isso? Uhum. E a Samira estava se afastando, né? Foi É, muito inteligente. Ela pegou e ela garantiu que o voto coletivo ali junto e depois ainda teve a sorte do Breno. Na verdade, não foi só a sorte, foi a abertura pro Breno chegar, porque perguntaram, alguém perguntou e o Breno falou que o outro grupo não foi conversar com ele em nenhum momento sobre o voto. Então, assim, eles tiveram essa abertura que foi entregue ali para criar a situação. Não, não votaram em quem eles queriam necessariamente, mas eles estavam dispostos a garantir a quantidade de votos, que é o que é importante, né? Assim, você pensa que um grupo que tinha o líder, tinha um anjo, simplesmente decidiu que votar e só. Eles não ficaram lá é. falando das morais e bons costumes para tirar o Babu, não é possível que o público não esteja vendo, e não trabalharam as questões ali, Não não tiveram o trabalharam. trabalho de contar voto, né? E para mim, o mais absurdo foi que eles não pensaram no contragolpe, porque era natural pensar que ia ter um contragolpe depois do. Todo mundo do outro grupo estava pensando que ia ter. Eles achavam que era um negócio, mas todo mundo estava pensando que ia ter. Principalmente por causa do Sincerinho, que pediram para eles fazerem o É, quê? Dizer quem eles colocariam, quem era o embate e tal, direto. Isso é óbvio que, óbvio assim, né? Às vezes o programa é doido, mas é claro, sim, pensando que você ia pensar assim. Então alguma coisa vai acontecer de chamar, não é? É. sim. E como que não pensou nisso? Gente, eu acho assim, absurdo que isso não tenha sido uma das coisas principais que eles pensaram. Eles sentaram no pedestal do nós somos muito certos, muito corretos e moralmente superiores e não se sentaram para ver o que estava acontecendo no jogo, sabe?
Eu acho interessante que ninguém cogitou assim. Não sei se cogitaram, porque eu não consigo acompanhar todas as câmeras do BBB ao mesmo tempo. Então, escolho que perfeito. Foi difícil, Eu não sei se domingo. cogitaram, porque, por exemplo, eu teria pensado, assim, eu não sei se eu teria pensado lá dentro, porque quando a gente bota os pés lá, a gente fica. Eu não sei se eu seria dos participantes que fica burro quando entra na casa, né? Porque a gente sabe que acontece muito com alguns, e 2 vezes, né, Sara? Mas quando. Se a pergunta foi quem você gostaria de enfrentar no paredão, eu ficaria com medo de que automaticamente quem o líder indicasse, a pessoa que ele desafiou, ia pro paredão junto, sabe? Porque por ser Sim, isso. E de certa forma foi o que aconteceu. Ia junto porque tem um contragolpe, né? Podia mudar na hora? Podia, mas é o que podia acontecer. Mas, como eu falei, efeito dominó, porque tudo aconteceu daí de Sincerinho, nesse Sincerinho, reverberou nas tretas da Milena com o Edilson se formando, nas peitadas violentas acontecendo, na Samira chorando. E pra mim, olha, Ana Paula, gente, eu torço muito pra ela desde 2016, eu sou uma das pessoas que mais queria ela, mas pra mim, ela essa semana provou porque ela é, sim, uma das grandes jogadoras do BBB, como a Laura falou. Gente, o que ela fez com a Samira, eu já tinha dado um chega-pala nessa mina com 3 lágrimas que ela soltasse, porque a Samira é simplesmente insuportável. Sabe? Ela atrapalhando a votação, ela atrapalhando a combinação de voto, tudo lá, mas a Ana Paula fez. Ela é um número, eu quero ela, né? Assim, porque eu acho que ela gosta de verdade dela. Acho que ele já extrapolou ela, tipo, ela gostou mesmo da Samira, né? Mas fez isso e tudo reverberou nesse Sincerinho. Foi interessante. A dinâmica, a forma que foi feita também foi. Faltou só o Juliano tentar usar, né? Porque podia estar só estar imune, né? Ter ficado imune. Não sei nem se estaria expulso nesse momento. Porque ela não teria nem ido pro paredão, né? Assim, o Juliano teria ficado imune, não sei o que teria acontecido, mas foi muito interessante porque ditou muito como formar o paredão. Agora, um lado que tem líder e anjos, só não tem um principal, cérebro, porque foi tudo por outro lado, porque eles não cogitaram nada, ficaram pensando, como é que você tem uma aliança que tem líder, anjo e o eliminado da semana do seu lado? Né? Assim, Como vamos eles pensando um tentaram é. pouquinho. conversar com o Breno, descobrir o voto do Breno. Eles contam muito com a sorte. É porque estavam contando muito que a gente via as câmeras no quarto do Lila e falava, eles não vão querer enfrentar a gente. É mal saber ele que o Brasil quer que É. todos eles caiam no paredão, né? Mas é muito louco isso, eles não cogitarem isso. A sorte que o Jonas tem é que ele tá crescendo ao ponto dele não sair com facilidade. Ele vai ser eliminado? Tem grande chance ele ser eliminado até a final. Ou se chegar na final, talvez nem ganhe. Mas ele vai ser isso porque ele vai ser um contraponto, não porque ele é um bom jogador. Porque se for depender por desempenho de jogo, gente, até o Alberto, que é supostamente o melhor jogador vilão, né? Até agora também não tá fazendo por merecer chegar longe na competição, não. Porque ele tá fazendo um jogo muito apático, né? Mas eles não pensam, eles se colocaram no lugar de que estão tão certos que qualquer pessoa deles que cai no paredão Sim. volta. E todo mundo que tá caindo dele tá saindo. E eles não aceitam isso. É paredão falso. Mas daqui a pouco eu não vou dizer que eles vão estar acampando na frente de quartel, porque se eu acho que alguns tiveram. Né? Mas aí, não sei, mas eu acho que eles deveriam pensar, eles vão cogitar com a situação ruim, um backup, sabe? Um plano, se der errado, talvez a gente tenha que fazer isso. Mas não. O Jonas sabia, por exemplo, que a Sarah tem a chance de ser puxada pelo Babu, porque ele falou que a adversária era ela. Custava mandar o Marcelo da vida? Seria uma eliminação até que todo mundo ia dizer, ok, já tava na hora de sair mesmo. Mas não, é burrice, gente, é burrice mesmo, porque tinha tudo na mão e botou tudo a perder. E sem contar que eles estavam tão confortáveis, né, o grupo, a Trindade, assim, de achar que eles estavam certos e tal, que eles não se deram o trabalho de contar a volta, eles acharam que estavam seguros ali de qualquer forma. Isso aí eu acho que foi um erro muito grande. Já que vocês trouxeram o Breno, eu já vou trazer, né, o próximo tópico, que foi a questão do Breno ter ficado, né, entre os dois grupos e foi responsável aí pela mudança do alvo. Uma coisa que eu tiro, né, disso tudo é que você vê como os dois grupos jogam. O grupo da Ana Paula, por exemplo, todo mundo estava reunido, todo mundo falou sobre com todo mundo. Quem que ia votar, quem que deveria ir para o paredão. Até a Solange acordou, né, para o jogo. Solange deu a ideia de jogar cowboy no paredão. Todo mundo teve opinião, todo mundo conversou sobre. Enquanto lá no grupo do cowboy, a Trindade, entre aspas, decidiu, espalhou e foi. Sabe, não teve uma conversa. Tudo bem que no final foi o Breno que chegou e falou assim, ó, eu vou salvar a Jordana, se vocês quiserem que eu vote com vocês, eu tenho que ser na Sol. Beleza. Mas teve toda uma jogada ali para trazer a Samira, para eles para eles conseguirem chegar no nome, para proteger um deles, né? Para não. Porque ninguém tinha certeza também do contragolpe. Então, você vê que eles se esforçaram muito mais. Enquanto, do outro lado, as irmãs Metralha lá, Marciane e Maxiane, não, Maxiane e Marciele, gente, não fizeram nada. Não fizeram nada. A única coisa que a Marciele fez foi contar pro Jonas e pro Alberto que o Breno vai votar contra o lado.
E nem por isso o Jonas podia falar assim, vai votar contra o lado, então eu vou pôr ele no paredão. Porra, né, reage, sabe? Faz alguma coisa. O povo é muito, muito tonto, assim. Eles não, parece que não estão querendo jogar ou estão com medo de jogar, não sei, mas o outro lado não. O outro lado tá ali fazendo. Eu acho engraçado que até o Marcelo tá com aquele lado e o Marcelo tá com ranço, né, da Ana Paula gigantesco. Mas ele viu que aquele lado que tá certo, ele vai continuar ali até, enfim, até ele sair, né? Porque ele também não vai durar muito. Mas o que vocês acharam de toda essa treta aí do Breno e ele ser o swing vote? É que o Breno foi muito inteligente, porque ele falava desde sempre de fazer um paredão dos veteranos, né? Ele conseguiu isso. Fez um paredão dos veteranos. E não foi exatamente o que ele queria. Eu acho que ele queria com a Ana Paula e o Cowboy, né? E o Jonas. Acho que era isso. Não Uhum. lembro agora. Mas ele é veteranos. E eu acho muito interessante o coisa do Breno, porque ele poderia. Ele não aceitou ser um coadjuvante para dar o voto e se proteger. Ele se colocou numa posição de grande decididor, assim. Ele poderia ter se arriscado e eles virassem e falado assim, então vamos votar no Breno. Sabe? Birra. Uhum. Não. Ele foi, confiou nesse espaço, nessa colocação dele como protagonista da sua própria história. E foi lá e fez o que ele achava que era o melhor na situação ali para formar o paredão que ele queria. Para mim foi uma grande jogada, assim como a Ana Paula foi uma grande jogada de abraçar a Samira e de aceitar essa situação, que ela era boa, pro grupo dela, né? O Breno foi muito inteligente em formar o paredão que ele pensava em formar, assim, que é um paredão grande de veteranos, que era o que ele sempre achou que é um dos grandes concorrentes do programa. E ele foi por onde, assim. O... Pena que as outras pipocas não entraram na vibe dele, assim, de pensar no jogo de uma forma mais analítica e prática, né? Pragmática. Mas eu acho que É, também ele se queimou muito com os dois lados, né? Fazendo isso. Foi uma E, jogada, que foi uma faca de dois gumes, né? Porque ele se queimou com o público, lá dentro. Mas eu concordo isso, assim, a gente criticou muito, a gente digo como telespectador, todo mundo criticou muito o Breno, porque o Breno é muito antijogo, né? Ele é é, insuportável em alguns momentos, ele bota panos quentes em algumas coisas que nem precisa, né? Mas eu acho que, assim, a visão dele, gente, não tá errada. Ele é chato, mas ele quis salvar uma pessoa que ele acha que é aliado dele, que Bad Joe provou que não é, né, aliado dele, sim. mas ele quis salvar uma aliada e entregou a proposta dele. Então, é mérito dele ele fazer isso. Ele transformar a votação ser sobre quem ele tá indicando. Se fosse um reality show com votação interna, com outra coisa assim, era uma grande jogada dele apresentar pro júri no final, né? Dizer assim, olha, eu fiz isso, convenci todo. É mérito dele, ao mesmo tempo que é mérito também do grupo da Ana Paula, Babu, Juliano, Milena, Chay, tudo, porque eles estavam dispostos a mudar o voto, né? Assim, eles não ficaram fechados só, tipo, vamos votar só nessa pessoa. Então, quando o nome da Sol surgiu, foi muito bom, né? Assim, para todo mundo, para eles, né? De quererem um nome em comum e eles e eu achei muito engraçado a forma como o Breno chega no quarto, fala o nome, as opções que tem, eles falam esse nome, eles saem do quarto, começam a falar, vão lá no Juliano deitado no sofá, fala, o boneco tá andando pela casa, vão lá e fala, aí o outro vai lá Sim. na cozinha, fala pra Milena que tá lavando a louça, eu digo, É. gente, isso é uma coisa que eu nunca imaginaria ver no BBB tão cedo, né? E olha quem tá na 26ª temporada. Ou seja, foi uma construção narrativa de votação muito boa por causa do Breno. É chato, é insuportável, tá bom de ser eliminado na semana do carnaval? Tá. Mas ele tem que dizer que ele tentou se salvar e salvar os dele, né? Se é errado, assim, se não serviu pro jogo, ele não serviu, mas naquela semana foi o que aconteceu. E no final das contas, ele poderia ter queimado o voto dele, porque foi 10-8, né? Poderia ter ficado 9-8, tudinho, mas no mundo ideal, o povo teria chamado o Marcelo e metido 9 votos no Breno. Mas Acho a que gente foi sabe que nove a não iria oito no acontecer. final. Acho que foi 10-8, não? Não, foi Porque ele 9 fez a as 8. contas. Porque ele fez as contas e disse que podia ter queimado o voto depois que viu a contagem. Mas se o outro lado não queria conversar de voto, só tinha uma opção de voto, só queria votar em quem? E também vamos dizer que eles votando na Solange, né? Ele tem uns embates. É engraçado, né? Que era um paredão que eles podiam meter a Ana Paula no meio, então. Já que o Babu ia, É. que acho que ela ia sair, porque não votou nela? Porque não votou na Milena? Aí pensam na Solange. Né, não vai, aí vai dar no que dá. Então, pra mim, foi a jogada do Breno foi interessante pra mostrar a lealdade dele, mas né, a gente sabe que a curto prazo demais, foi curtíssimo prazo, gente, coisa de 5 segundos tava a Marcele falando dos votos. Então, mas eu acho que tem que dar pelo menos esse crédito pra ele, antes dele ser eliminado, dizer que fez uma coisa que movimentou, mas Sim, nada mas mais que aí isso. a Maxiane já tá falando para todo mundo que não confia mais em Marcelo e Breno,
a Ana Paula quer jogar eles no paredão para testar eles. Então, assim, não sei, né? Vamos ver no que vai dar, se eles vão conseguir rebolar um pouco mais aí, para ver como é que Olha, fica. se a Ana Paula chega, agora que o Jonas está praticamente sem aliado, né? Chega pro Jonas e fala assim: olha, por que a gente não bota esses plantas no paredão? Se ela plantar semente, eu acho que eles conseguem, sabia? Uma trégua, assim, tipo de dizer, eles. O Marcelo e o Breno não foram fiéis com nenhum lado. Por que a gente não bota os dois no paredão? Sabe? Porque se botar os Exato. dois, pelo menos garante que um ganha o bate e volta, o outro tá no paredão obrigatoriamente. Aí se o público eliminar eles, aí até pode ser que a narrativa do programa dê uma leve mudada, sabe? Quando eles verem que se botarem as plantas vão sair antes dos dois lados brigarem de novo. Porque é isso, não custa nada, gente, não custa nada, né? O não já tem. Pode dar errado, pode, mas sei lá, se plantar a sementinha, porque os dois lados, no fundo, estão querendo botar o Breno no paredão. Vamos ver até que ponto o ranço deles vão estar, né? Até domingo muita coisa acontece. O público pegou muito ranço do Breno com as brincadeirinhas com a Ana Paula também, né? Pegou um pouco mal. Ó, desnecessário. Todas as indiretas que ele fica jogando para ela de graça, né? Porque ele nunca teve briga com ela, então assim, ele comprou a rivalidade imaginária da Maxiane. De filho, pra mim, foi a pior de todas. Sim. Ruim. Pois é, sabe? Eu não sei se ele acha que ele tá sendo engraçado, mas não tá funcionando muito bem aqui fora, não. Assim, como o termômetro já fala que minha mãe odeia ele. Então, assim, né? E se tem o maior termômetro do É Brasil, é o a mãe do grande Tonho. termômetro do sofá, né? Pois É. é. O A mãe do filho Tonho, dela no gente, momento. quem tiver assessoria de ADM, procura a mãe do Tonho pra saber se o seu participante tá indo bem. Porque é ela que vai dizer quem é a torcida É dela, do Tonho, momento. atualmente. Ela quer É, quem na Ana final? Paula. Ana Ah, Paula. ganhou. Parabéns, Ana Paula. 5 milhões na sua conta. É, tem jeito não. Ana Paula e Juliano. Vamos então para a liderança, né? O Jonas foi líder da semana. E assim, né? Teve o poder ali de salvar ele e o cowboy, né? Podiam ter salvado a Sarah. Não deu muito certo. Foi no Babu. O que vocês acharam da liderança do Jonas? Foi, né? Sem dúvida, foi uma das lideranças do BBB, né? Porque eu acho que eu esperava mais da liderança do Jonas. Eu esperava mais com eles com poder, sabia? Eu esperava alguma coisa assim. Ele conseguiu escutar algumas conversas, fazer alguma coisa, mas ele foi muito passado pra trás pelo outro grupo, fingindo, né? Ah, gente, a Milena fingindo que ia votar no Edilson, plantando a ideia no povo de que deviam falar uma coisa pra eles acharem que era isso e acabarem não sendo. Acho que pra mim brilhou muito e conseguiu enganar eles também, assim. Não que seja difícil enganar o Jonas, né? É, Mas eu acho que fizeram tudo direito, mas a liderança dele eu esperava mais. Porque quando o povo falava tanto da Trindade líder, tudo assim, né? Eu pensei que ele ia tentar causar um pouco mais. Ele mandou o Babu, que já ia mandar a Sarah, então faltou um pouco mais de inteligência nele. Ele poderia ter feito um grande jogo, assim, tipo, se ele tivesse mandado o Marcelo paredão, talvez o Marcelo tava eliminado essa hora, né? Então. mas ele foi quem mais deu sorte na espiadinha lá do líder, né? Ele conseguiu ouvir coisas boas, assim. E não aproveitou nada do que eu vi. Não Com aproveitou essas nada. coisas, né? Pois é, não Acho que a aproveitou. liderança do Jonas, eu acho que acabou não sendo muito ele como líder, assim, se destacou tanto, né? Não sei, assim, mas liderança, né? Como a gente falou, acho que não foi o ideal, ele não tirou o indicado dele. E eu acho que ele não acabou se colocando eu acho que não acabou se colocando uma posição de liderança no grupo na hora de querer montar o paredão. Ele podia ter tentado montar um paredão, e ele não fez isso, né? Em nenhum momento. Exato. Eu lembro muito quando o Babu foi líder, quando ele juntou com o Marcelo e com o Juliano lá no quarto do líder, e eles formaram o paredão naquele dia. Sabe? Eles conversaram tudo o que tinha que acontecer para formar aquele paredão e fizeram aquilo acontecer, sabe? E o Jonas não fez isso, né? Não tentou articular. É, a gente teve, então, o paredão formado, né, pelo Babu, que foi indicado pelo Jonas, a Sarah, que levou o contragolpe do Babu, e a Sol, que foi a mais votada, e a Samira indo lá pela twist dos rivais. A Sarah acabou saindo com 69% dos votos, apesar de muitos mutirões, né? O que vocês acharam da eliminação da Sarah? Para mim, assim, para mim a eliminação da Sarah era aquela coisa que estava indicada desde a primeira semana. Quando a Sarah entrou, eu fui cética fui cética na situação. A Sarah, ela é de um BBB mais recente, então as pessoas têm expectativas diferentes e tal, elas lembram muito, foi um BBB muito sucesso. Mas ela
podia estar pronta a mudar. A Sarah, ela simplesmente colocou tudo o que aconteceu ela viveu o que estava vivendo com a cabeça no BBB 21. Não sei, quem não tiver assistido o discurso do Gil para Sarah, no Papo do Eliminado, assiste, que o Gil explana bem para ela o que aconteceu. Ela parecia que estava perdida naquele jogo, naquele BBB, naquela ideia que ela pensou e ela foi preparada para isso. Ela não foi preparada para mais nada. Não tinha as outras estratégias, outras cabeças. Era tudo esse papo coach insuportável. Toda a conversa da Sarah era entre esse papo coach insuportável que ninguém aguenta, não é uma conversa natural. E tudo era baseado nas ideias que ela tinha. Ela tava tipo, eu sou a Juliette, chegou a cantar, feito Juliette, e a Ana Paula é a minha Carol Conká. E É, assim, os BBBs não são iguais, gente. Eles sempre têm coisas diferentes, eles sempre vão ter nuances diferentes. Além dela já ter uma antipatia natural que ela já tinha, e ela já tinha uma antipatia natural. Eu não acho que fosse uma antipatia impossível de mudar, assim. Mas ela também não fez por onde. Gente, ela estava justificando a situação dela no 21 com constelação familiar. Ela dizendo, defendendo constelação familiar. É uma das maiores bobagens já vistas. De que inventam que é uma coisa séria, assim. Não existe, é ridículo. E ela baseou tudo dela nisso. Ela só ficava falando assim, não, porque eu ia ganhar. É, porque eu que fiz isso, tudo, desconsiderando o próprio trabalho da Juliette e do Gil na edição dela. A questão dela com o Matheus, que foi ridículo, que ela tava, tipo assim, ela te induziu aí, se lembra? Continua com essa coisa da opinião do homem acima de tudo. Pra mim, a Sarah foi um erro absurdo voltar. Ela não devia ter voltado, ela não tava com a cabeça pra voltar. Não sei o que ela achou que ia ser diferente. E ainda tá lá. Não, não é possível que o Brasil queira ver isso. Sarah, de onde que você tirou que o Brasil quer ver papo de coach o dia inteiro? né? Você cantando. Gente, ela canta muito mal, sabe? Perdão. Alguém tem que De avisar onde pra ela. que ela tirou que ela quer ver as pessoas arrotando moral e bons costumes? Ano passado é uma edição não existe, gente. É uma edição que não tem nada, não tem nenhuma lembrança que esquece. Mas pensa 2024, que a gente teve o Davi ganhando. O Davi é o rei da moral e dos bons costumes? E era uma pessoa que você fala assim, tá aí edificando. O Davi arrumava briga, o Davi arrumou uma briga com uma aliada, a Bia do Brás, pra tirar ela na reta final, cara. Sabe, é uma coisa assim, não é possível, Sara, não é possível. Arthur, que ganhou antes também, era super de criar confronto com outras pessoas, não é possível que ela ache. Onde que ela tirou isso? Deve ser coisa no mundo coach, o Brasil coach, e escolher ela. Não, gente, ela se expondo daquela forma contra a Ana Paula para vetar voto pelo Brígido. Sim, cara. Possível, cara. Não, Possível. ela achou na E cabeça o dela que. Brígido foi pro paredão. Sim, Mesmo ela vetando. pois Totalmente é. assim, ela foi equivocada em tudo. Me diz o bom momento da Sara no programa. Cara, A eliminação. ela cismou que o Pedro era o Lucas Penteado, que ele estava sendo injustiçado, e que a Carol, obviamente, seria a Carol a Ana Paula seria a Carol com K, obviamente. E aí ela cismou que na cabeça dela falou, vou comprar essa briga igual eu comprei no 21. Só que no 21 ela estava no paredão, ela precisava se mexer. Aí ela foi e comprou a briga. Mas nesse caso aqui, gente, ela ia chegar longe, tranquila, sabe? Ninguém ia estar nem aí pra ela. Ela foi arranjar uma briga à toa, do nada. E com essa arrotando essa moralidade, pra mim isso é a pior parte do Big Brother quando começa com esse discursinho de a gente é do bem, eles são do mal. Isso tinha Insuportável. muito de Bia do Brás, Alane Denisiane e é, a Renata e Eva, sempre tinha esse papinho chato. Eu não gosto disso. E pra mim, nossa, horrível. Então eu já tava com raiva da Sarah. Foi ótimo ter saído. Vai com Deus. Esse aí, o povo tá achando que é paredão falso, né? Ah, sempre é. Sua O mãe lado achou deles da nunca, saída não da querem Sara? nada. Minha mãe adorou. Minha mãe, lá na sala, né? A TV, ela é mais adiantada que o Globoplay aqui, que eu assisto. Então eu tava assistindo aqui onde eu fico. Aí eu só ouvi ela gritando, batendo palma. Eu falei, e a Sarah saiu. Certeza. Que, nossa, odiava a Sarah, essa coisinha
chata dela, toda hora querer dar uma lição de moral em tudo. Eu acho engraçado que da Sarah a gente não pode nem dizer isso. Digo, só faltou ela cantar Deus me proteja de mim e ela cantou, né? Então, assim, ela tava muito julietizada, tava muito na vibe. Ela tentou encaixar cada personagem do BBB 21 no BBB 26, não deu certo, né? E deu errado. Mais uma vez, eu e Laura errada aqui no podcast. A gente falou que a Sarah, a gente tinha muita expectativa sobre ela, a gente trouxe na lista de quem a gente queria no programa. Ou seja, desculpa, Sarah. Mas não, mas, gente, constelação, a única que eu quero saber é do Cavaleiro do Zodíaco. Porque, meu Deus, a série tá toda errada. Aí o povo fica falando, ai não, mas a Sarah sai cedo, morre o enredo, corta pra quarta-feira de manhã, acontecendo o apocalipse na casa do Big Brother, e a Sarah tomando café com a Ana Maria Braga, né? Mas é muito louco isso, porque a Sarah tava fadada à eliminação dela, a partir do momento que ela começou a comprar brigas que não era dela, como o Tom falou. E não pior assim, além de ser o Brígido, assim, o jeito o Brígido foi eliminado, ela teve tanta oportunidade de recalcular rota, desde quando a Aline foi eliminada, ela podia ter mudado a posição dela ali. Mas não, ela cismou muito de que a realidade dela era verdadeira, de que os pensamentos dela estavam bons, e isso reflete muita coisa que a gente fala de as pessoas se cercam muito com gente que só te apoia. Né, com gente que diz que você é bom, que você é forte, que você é isso. Ela só comprou as revistas que mostravam que ela ia ganhar, não comprou as revistas que mostravam onde ela errou. Né, assim, faltou isso pra ela faltou se cercar de pessoas e dizer, Sarah, você não foi boa no BBB 21. O carisma que você tinha não era seu, era do Gil. Né? A gente viu ela assim, o Gil como é que era. E ela deu azar porque nenhum do lado dela tinha carisma esse ano. Não tem carisma nenhum daquele lado. Né? Não, assim, não tem. E ela Tem que tinha que forçar ter muito. esperado pelo menos umas 3 semanas para se posicionar, igual a Solange fez. Se ela tivesse começado a brigar com a Ana Paula, quando a Ana Paula tivesse tido uma risga com ela, tipo uma risga entre as duas de verdade, sabe? Não por terceiros, tipo, a Ana Paula começou a tratar com a Sarah, porque a Sarah comprou briga do Brígido, do Pedro, do Matheus. A Sarah foi no esgoto e começou a pegar rato pra ela. Mas depois ela queimou muito a largada. Ela devia ter feito essa treta mais pra frente. Mas não, eu vi, mas o pior de tudo é ver fã da Sarah defendendo ela, sabe? Assim, gente, pelo amor de Deus. Superem. Ela não foi boa. Ela tava ruim, era uma eliminação que já tava fadada a acontecer. E ela deu sorte que o Babu não é tão querido pelo fandom da Ana Paula. Porque senão ela tinha tudo pra sair com 80%, 90%. Ela deu sorte também da Ana Paula não tá nesse paredão. Porque aí o buraco era mais embaixo. Porque a Ana Paula fez aquele post dela ironizando, né, no Instagram. Ai, eu fico triste quando isso dessa, teve 1 milhão de likes. Então, assim, o fandom dela tá sedento pra Ana Paula cair no paredão com um adversário direto dela, né? Mas, vamos ver. Mas, assim, a eliminação tinha que acontecer. E sobre Solange, era previsível ela ser a menos votada, né? Tudinho. E Babu, era previsível receber uma quantidade numérica de votos, porque, né, o da Sarah aí, até a votação do voto único foi até, assim, o voto da torcida foi bem, assim, né? Expressiva. Mas ainda bem que Renata Saldanha ganhou no passado e mudaram essa dinâmica de votação. Aí tudo aconteceu normal, mas foi naquela casa dos 70% que tá vindo toda semana pra quem tá sendo eliminado. Fiquei meio assustada com os 40% que conseguiram no voto da torcida, porque me mostra muito como esse povo é alucinado, né? É. Nossa, incomoda muito ver essas pessoas ainda assim estão tentando fazer essa questão com o programa, sabe? Que fica essa loucura de novo, sabe? É bizarro. Eu fico assim, meio. E a gente mais uma vez vê que não é o desejo do público. O público único realmente queria a Sarah fora. Todo mundo no Instagram queria, todo mundo assim, gente, a enquete do Gil, que é amigo da Sarah, tá dando 80% pra Sarah sair. Então, assim, o público que assiste o BBB queria a Sarah eliminada. Mas quem vota muito não queria, mas aí vocês não vão ter ver mais no Big Brother, tomara. Pois é. Mas a Sarah não foi a única eliminada da semana. Nessa quarta-feira de manhã, a Milena acordou o pessoal da casa batendo nos quartos. Isso gerou uma confusão generalizada e acabou com a Sol indo gritar na cara da Ana Paula, segurou a Ana Paula ali de um jeito mais forte e acabou sendo desclassificada. O que vocês acharam aí da expulsão da Sol? Herança maldita do BBB 24. Por culpa do quê? De uma expulsão, de um peteleco que a Vanessa Camargo deu na frente do Davi. Porque Davi o edredom. Porque eles baixaram a régua pra expulsar a Vanessa, levantaram a régua pra não expulsar o Binho e o Davi, né? Aí agora fica aquilo. O que é que expulsa? O que é que não expulsa? Mas pra mim, gente, a única coisa que eu vou dizer disso é aquele tweet que mostrou que a Sol gritando era o Pidgeotto do Pokémon. Gente, eu já vi aquele vídeo tantas vezes, ficou tão bom, porque fez a montagem dela com grito, ficou muito bom. Pra gente que gosta de Pokémon, gente, foi uma bandeja. A sagacidade da pessoa, pra mim, merece um prêmio. Tomara que seu tweet ganhe muito engajamento e você ganhe muito dinheiro nesse final do mês, porque foi muito bom, sabe? Foi muito bom mesmo. Eu fico e com a Sol, fiquei triste. Pronto. Eu gostava da Sol de graça, assim, mas eu acho que vendo a cena, eu entendo porque que tinha
considerando as outras coisas, eu entendo por que acabou tendo que isso. Mas eu acho até a cena engraçada, assim, no geral, tipo, sabe, a forma que ela foi e tal. Mas o que eu achei mais, assim, confuso foi que eu fui assistir. Tem acontecido muito nesse programa essa coisa de acordar. A gente teve o Babu acordando todo mundo, lembra? Do negócio da Uhum. festa. Teve o Jonas acordando. Ontem teve as meninas acordando o Jonas. É, e aí eu esperava que a Milena tivesse acordado o povo de uma forma muito assim, sabe? Exaltante. Não sei se é a palavra. Mas não foi tão assim, né? Pois é. Foi. Então eu achei meio fora de proporção. É óbvio que ela queria provocar, sim, e foi por causa também da questão da camisa dela. É óbvio, eu acho esse tipo de coisa válida. Pra mim, esse é tipo os cafés da manhã de Davi, essas coisas, assim, são provocações que fazem sentido no jogo. Mas a coisa tomou uma proporção, o povo se estressou de uma forma que eu também achei meio assim, me surpreendeu, sabe? Porque quando eu vi como é que foi que ela acordou, não foi também da forma que eu, sabe, que saiu gritando, então a pessoa ficou, sabe, ficou puta, tal. Eu ficaria puta, claro, mas achei que houve uma reação exagerada, mas eu acho que isso também conta no caso da Sol, foi que ela perdeu as pessoas que ela era mais próxima, né, ali dentro. Sim. Eu acho que isso ajuda na reação. E também tinha as pessoas que estão com ela ali, não, elas sempre estavam também falando para ela responder de volta, tudo. Acho que isso tudo acabou sendo um ambiente e acabou colaborando para isso. Mas eu fiquei triste porque eu gosto da Sol e ela estava claramente carregando uma situação muito pesada dela desde do primeiro BBB dela. Eu não queria que ela tivesse saído assim. Fiquei pensando que era melhor ela ter sido eliminada, né? Do que sair assim. Fiquei triste por isso, mas assim, pensando no jeito que a forma que o programa foi, eu acho que não tinha como. Tanto que ela sabia disso, tanto que ela falou o negócio. Gente, foi muito engraçado, porque a Ana Paula falou que ela não se sentia agredida, né, tal. E Uhum. aí ela falou que a própria Sol falou, não, isso é para aquela que se faz de boazinha, tudo. Eu falei, Sol, pelo amor de Deus, você está falando, então você agrediu, né? Fica quieta, Por né? favor, fica quieto. O que que você tá falando, sabe? Eu fiquei meio assim, mulher, se ajuda, né? Se a produção queria esconder ali, não dava mais. Porque ela tava falando isso. Eu fiquei assim, não é possível. Mas eu fico triste por isso. Eu gosto da Sol, gostava da Sol de graça, assim. Eu acho que ela acabou não encontrando as pessoas para fazer o jogo dela. Mas ela, por exemplo, ela tinha visões muito equivocadas, mas ela também tinha momentos de boas visões, porque não tinha ninguém para abraçar, que é o problema que a Jordana passa também, né? Mas É. eu fico triste. Disfunção assim não é bom, mas, né? Eu acho que não tinha muito o que fazer depois da expulsão do PA também, do jeito que foi. É porque a Sol não foi acolhida pelo grupo dela, né? O povo, isso o público, o lado Uhum. do não aceita, mas o lado que a Sol tava não acolhia ela, instigava muito ela, né? Dizia, você tem que, você quando você responde assim, responde tal, ninguém, assim, a Sarah até acolheu ela em alguns momentos, né? Assim, deu um abraço, falava coisa e tal, mas em si o grupo não era um grupo que acolhia, só planejava como fazer. Que nem o Alberto, né? Que aqui todo mundo faça as coisas por ele e ele só passando. É, Mas aquilo que realmente é o triste por Babu ela. disse na outra discussão, que eles usavam a Sol, esse descontrole, entre aspas, da Sol, né? Usavam as pautas da Sol para conseguir os objetivos deles, né? Eu acho que a única pessoa que realmente abraçou a Sol ali foi a Sarah, sabe? De resto, o povo meio que deixava ela bem de segundo plano, assim. Então eu fico triste também, eu gostava da Sol, sabe? Eu acho que ela gerou memes, sim, nesse BBB, Aham. nesse mês. Várias figurinhas boas, aquela aham, Várias. eu adoro essa. A conversa dela com o Jonas no banho, pra mim, é assim, top 1 momentos do Big Brother até Aham. agora, dessa temporada. Ela falando que, meu marido morreu no Covid, tô solteira e tô feliz, Aham. assim, excelente também. Ela rendeu, assim, o que pôde, né? É uma pena que saiu tão cedo e dessa forma, mas eu espero que ela consiga se manter na mídia de alguma forma, assim, sabe? Consiga é, renovar essa imagem dela, porque é uma pessoa que eu gostava de assistir. Assim, por mais equivocada que fosse em alguns pontos, eu gostava de ver ela na TV, assim. Então, nada impede dela ir para a Fazenda, né? Então, Nossa, ela e Jordana na final da Fazenda.
No mesmo, vai estar no mesmo dia, as duas. Jordana peitando Não, ela. mas gente, pra levar pra um lado mais analista, né? Tipo assim, depois de 20 anos, né? 20 anos ou 22 anos, alguma coisa assim, né? A Saudinha tem as questões dela com aquela primeira temporada original dela, né? E passar por tudo isso. Espero que a Globo não rompa contrato, continue pagando ela direitinho as Ah, coisas, não, isso chamando vai pra romper, eu publis. acho. Mas eu acho que o povo falou que a foto dela, ao contrário de outros que foram expulsos, não foi tirada, tava preto e branco. Não sei se agora já tiraram, mas tinha ficado só preto e branco. É. Mas como a Laura disse, foi interessante isso da Solange quando falou, contextou a Ana Paula, que tem uns tweets meio delusionais falando isso também. Mas se a Sol tivesse ficado calada, ela não tinha sido expulsa, porque a principal envolvida, que era a Ana Paula, estava dizendo que não tinha acontecido nada, né? Porque era muito fácil contornar isso. Chamava a Ana Paula no confessionário, perguntava: você se sentiu agredida? A Ana Paula dizia não, hoje o Tadeu entrava ao vivo, dizia que não. A Ana Paula disse que não. Ela é a favorita, gente, o povo ia aceitar. Ia revoltar um pouquinho, mas o povo ia aceitar. E vida que seguia, soltaria na casa ainda, né? Eu acho que ela ia ser expulsa de qualquer jeito. Eu acho que reclamando ou não, ela ia ser expulsa. Não, não tinha jeito, infelizmente. Bom, mas é isso, né? Esses foram os vários acontecimentos da semana. Vamos para os nossos destaques. Toda semana a gente escolhe quem foi destaque da semana com base em critérios pessoais. Então, você pode discordar da gente. Quem é o destaque para vocês essa semana? Laura, começar com você. Meu destaque dessa semana é um destaque duplo, assim. Eu fiquei pensando bastante, porque eu ia trazer a Jordana de novo, porque eu acho que a Jordana tá numa. Só, assim, a Jordana tá numa tentativa, assim. Hoje ela teve uma conversa muito engraçada, querendo juntar o povo para ir contra o cowboy, para elas se priorizarem, assim, achei muito boa. Ela tenta, mas ela não tem as pessoas ao redor. Minha dica é para ela se unir com Gabi, porque a Gabi é meio kamikaze. E eu acho que poderia dar bom para elas, mas ela não pensou nisso ainda, porque eu acho que ela não gosta muito da Gabi. Aí complica para ela. Mas, como eu já trouxe a Jordana na semana passada, eu vou trazer essa semana um destaque meio para lá e para cá, que eu chamo, que é pro Breno. Porque eu acho que o Breno foi essencial para a formação do Paredão para a semana. O movimento dele foi essencial para o que o Paredão acabou sendo. Ele acabou levando um voto, os dois votos que ele trouxe o Marcelo junto, né? E formou o Paredão dos Veteranos, mas acabou expondo muito e prejudicando muito o jogo dele. Então eu tô curiosa para ver como que ele vai sair disso. Então é um destaque meio cinco coisa. Eu acho que ele foi assim um grande nome da semana, mas para os dois lados. E seu hit? O meu, eu vou manter minha tradição de trazer a Ana Paula aqui agora, gente, porque quando eu tô aproveitando quem tem segundos nomes pra trazer, que eu vou trazer primeiro ela, única e exclusivamente, assim, pelo recorte botou a Samira debaixo do braço, fez a Samira voltar com eles, conseguiu contornar a situação, até o presente momento, Samira ainda é aliada dela, porque eu não sei o que vai acontecer depois da festa, né, ou durante a festa, mas é aliada dela, conseguiu articular o voto, Samira aparentemente tá fiel, então acho que ela teve um trabalho a nível não do jogo dela, ela conseguiu fazer um jogo coletivo muito grande essa semana. Ela conseguiu articular de forma de grupo, de forma de tudo. Então, pra mim, a Ana Paula continua sendo destaque. Porque, assim, gente, querendo ou não, quando ela tá começando a ficar quietinha, alguém inventa de citar o nome dela, né? Aí é complicado. Mas eu acho que a nível, assim, de tratar a narrativa, ela conseguiu pegar a narrativa dos outros e dar um rumo. Então, pra mim, ela é um dos destaques de novo essa semana. Meu destaque dessa semana, fiquei em dúvida, assim, quem trazer. Mas eu vou... ainda estou em dúvida. Mas eu acho que eu vou trazer a tia Milena de destaque. Eu pensei no Breno também, mas a Laura já trouxe. Mas eu acho que a tia Milena, ela acabou inclusive de ser vetada para a festa do líder. Eu acho que ela compra as próprias brigas, assim, sabe? Eu acho divertido assistir Uhum. ela, sabe? Eu acho muito divertido. Ela e a Ana Paula na prova do anjo foi muito legal, elas quase ganharam. E os papos dela das coisas que ela assiste na Netflix me divertem também, inclusive. Sim, Quero deixar aí. É muito engraçado. a única que entendeu o discurso do Brígido, né, do Tadeu, falando da Uhum. série. E a briga generalizada por causa dela, assim, ela instiga e ela peita e ela continua brigando. Ela com o Capetinha, assim, é excelente a briga dela, porque ela simplesmente não tá nem aí para quem ele é, ela não se importa nem um pouco. Eu acho ótima e, enfim, eu acho que ela merece o destaque pela coragem de ser quem é, sabe? Então, vai meu destaque para tia Milena, sempre aí em nossos corações. A gente sabe que eu acho que ela não vai durar muito, sabe? Porque minha mãe, por exemplo, ela gosta da tia Milena uma hora, depois ela odeia. Depois ela gosta, depois Ah, ela é? odeia.
Depende do surto. Quando a tia Milena surta, aí ela não gosta. Aí ela odeia. Aí, normal, ela acha bom. Mas hoje ela ficou do lado. A tia Milena falou que fez nada demais. Enfim. Aí eu pensei que a gente ia trazer mais um destaque, eu já tava com outro nome aqui na ponta da Você quer língua. mais um? Pode falar outro, velho. Eu queria trazer a Samira como destaque, gente, também, porque ser insuportável tem seus méritos, porque ela rendeu. O povo fica chamando a Samira de planta, a semana não foi planta. Ela levou uma peitada da Jo, planta da Bad não, né? Jo. Não, ela foi insuportável e Foi chata. nesse plot do voto do Breno, também teve muito da Samira, porque a Samira ficou ditando quem queria e quem não queria ir, né? Teve uma hora que a gente tava quase segurando ela pelos braços, sacudindo, mas eu acho que a Samira, se ela vestir essa persona insuportável, ok que vai sair a qualquer momento, mas pessoas que irritam tem um certo brilho no olhar, né, pra gente acompanhar. Então acho que ela conseguiu fazer uma narrativa boa pra ela. Gente, ela implicando com o Juliano durante o monstro, falando nada com nada, ou outro quinta série, ou não sei o que. Ela ficando chocada quando a Marcele falou de loira. Né, na cara dela, tipo, meu Deus, como assim? Muito bom. Então, assim, pra mim a Samira foi um destaque da semana, porque aconteceu muita coisa ao redor dela. O drama dela, ela ser insuportável, fez muita coisa andar na casa, né? Então, assim, ela tem seus méritos. Ser insuportável não tem, como eu falei, tem seu brilho. Sim. Você tem outro destaque, Laura? Eu não tenho destaque, não. Não queria, não. Eu só quero fazer uma menção honrosa a Solange Couto, que pelo menos está menos planta essa semana, hein? Quero dizer Sim, assim. Então, para mim não é um destaque, mas deu uma acordada. Acho importante destacar a menção, mas não considero um destaque. sim. Eu também ficaria uma menção rosa para Jordana, que tá tentando jogar, mas é cercada de gente tonta que só quer virar influencer mesmo. Eu vou botar a foto dela, porque a Laura citou no começo, ela merece, Laura, esse destaquezinho de novo. Já que foi citada a menção honrosa, ela aparece É na porque eu foto botei ela também. semana passada, né, também. É, Não, ela merece. vem. Vamos para a aposta de vencedor. O que vocês acham que vai vencer o programa? Então, eu não lembro quem eu botei semana passada. Quem eu botei, você lembra? Você botou Milena. Helena, verdade. Então, eu vou botar essa semana e já decretando que ela não vai vencer por causa disso. Chay. A Chayane, ela conseguiu muitos seguidores. Isso não quer dizer que ela vai ter esses votos. Mas eu acho que a Chayane, ela é bem apagada. Ela tá apagada no jogo, assim, não que ela não participe, ela participa dos momentos do grupo, mas ela tá apagada. Mas eu acho que ela tem poucos momentos, mas quando ela aparece, as pessoas parecem gostar muito, né? E eu tava vendo, eu fiquei muito surpresa, eu vi ontem caiu o Instagram dela, né? O povo ficou denunciando, parece que compraram seguidores, essas coisas, não sei se alguém comprou, deu um problema aí, mas aí caiu, aí voltou. Gente, o post de volta do Instagram dela tava com um engajamento muito absurdo, muito rápido. Eu fiquei Uhum. chocada, falei, gente, que é isso? Aí eu vi que a Globo atuou, ajudou e eles para recuperar. Ela tá já com 2,7 milhões, é de longe a pipoca Pipoca. mais seguida do programa. E assim, gente, o engajamento dela, tipo, ela tem vários vídeos com visualizações altíssimas no Instagram dela, sabe? E também no Instagram do BBB. Tipo, tudo um Sim, milhão e tal. Eu acho que a Chayane, ela tem um jeito que as pessoas se identificam. Essa coisa de, que eu sou desempregada, tal. Mas ela fala de uma forma, eu acho que diverte. Entendeu? Ela não tá chorando que ela não tem dinheiro para as coisas, ela tá rindo que ela tá endividada. Eu acho que isso tira ela uma imagem, tira a questão vitimista, que muita gente não gosta dela, e deixa ela meio engraçada e alguém que as pessoas pensam, nossa, eu tenho esse mesmo problema. Tipo, hoje ela falou o que ela ia fazer com os 20 mil. Vou comprar comida no McDonald's, porque eu tenho sei lá quanto de dívida no iFood, que eu ficava pedindo. E eu achei assim, é engraçado, sabe? As pessoas vão se sim. relacionar com isso. As pessoas vão falar, nossa, também queria. Quando eu peço, aí a Ana Paula até falou pra você fazer uma propaganda do iFood, sabe? Ela teve um vídeo essa semana que, nossa, eu vi várias vezes quando eu entrava no Instagram, que foi alguém deu um peido no quarto, ela saiu botando perfume no quarto. Aham, vi.
E aí, tipo, eu vi várias vezes e falaram que a Virgínia, que ela é fã, né, que é do perfume, repostou. Então eu imagino que essa torcida Virgínia pode ser que tá seguindo ela, já que a Virgínia postou aparentemente, né? Isso quer dizer necessariamente que ela vai ganhar? Não, não quer dizer nada. Mas eu vejo ela com um destaque que eu acho que lá dentro as pessoas não perceberam. E eu acho que ela pode estar vindo aí por fora, porque ela é muito carismática, é uma pessoa que eu acho que as pessoas gostam, entendeu? As pessoas simpatizam com É, ela. Isso ajuda as pessoas no programa, ainda mais numa edição que tá cheia de coisa acontecendo e que tem muito jogo, muita coisa assim. Ter um alívio cômico, ter uma pessoa que as pessoas acham divertida e tal, ajuda, né? Eu acho que as pessoas se veem muito nela. Então eu acho que isso ajuda ela. Se ela vai ganhar, não sei, mas eu acho que é uma aposta que faz sentido. o dia que ela voltar do paredão, ela vai ficar surpresa, que ela acha que ela é super cancelada, né? Pra falar, né? E tá aí super bem. E você, Hit, quem só aposta pra vencedor? Vamos ter a Ana Paula como vencedora, e é isso aí. Já que eu apostei nela semana e no paredão ela caiu, quem sabe minha sorte não mudou, né? A gente tá apostando, a pessoa tá continuando. Mas eu vou continuar mantendo minha aposta nela. Semana passada eu não participei por causa da chuva, mas eu teria apostado na Ana Paula. E eu acho que eu vou manter também na Ana Paula. Eu acho que o programa foi sequestrado mesmo. Resta a gente aproveitar o programa. Ela não é minha torcida principal, mas é inegável, o jogo dela é muito bom, sabe? Ela é muito boa no que ela faz ali. É muito bom de assistir ela, é muito divertido. E eu acho que ela, se ela não ganhar, vai ser a Chay. Assim, é uma ou outra por enquanto, porque o anti-Ana Paula também é muito grande, né? Então é capaz que na final, até lá, esteja maior do que ela, né? Então, vamos ver. Mas por enquanto eu acho que ela ainda leva esse programa. É isso então, né, gente? Alguma consideração final? Beijos, amigas da Laura. E tamo aí, ó, gente. Mais um Isso. episódio com mais de 1 hora. Semana passada não deu 1 hora, semana passada deu 57 minutos, mas é porque só tava eu e Laura. A gente fez um esforço pra chegar em 1 hora, mas não conseguiu. Mas a gente conseguiu. Se o Tony tivesse aqui, era 1 hora e meia. Falar que as minhas amigas estão adorando o podcast, estão falando que tá muito legal, que as coisas estão sendo faladas, então agradecer publicamente, porque eu já agradeci e contar para vocês isso, porque né, esse feedback eu recebi essa Sim. semana. Então, um beijo para as Né? amigas da Laura que nos ouvem sempre e para E, todas as inclusive, outras elas pessoas pediram que para nos ouvem. falar. Elas pediram para Ah, falar porque elas não assistiram no ano passado, por exemplo, o programa. E esse ano elas voltaram. Então isso é uma prova de sucesso também, hein? é É verdade. É. verdade. Inclusive, é isso, gente. Muito obrigado quem tá gostando do podcast. É isso que acontece quando a temporada é boa. A gente tem o que falar do programa, né? A gente não tem que inventar coisa aqui. Né? Nem quem te inventa, mas a gente tem que enrolar pra dar tipo meia hora de podcast. A gente, isso aqui, até falo pra Tony Laura direto: olha, isso aqui não tem limite, não, a semana rendeu. Então, eu que luto e pra editar, a gente tô em recesso de carnaval, então pra mim tá tranquilo. Né? É isso. E semana que vem é carnaval, quem sabe nesse tem um choque acontecendo aí, algum paredão bem potente acontecendo. Vamos ver quem vai ser o eliminado do carnaval. Então é isso, gente. Obrigado a quem nos ouviu até agora. Nos sigam nas redes sociais, tá tudo aí linkado. Até uma próxima e tchau. Tchau. Tchau.